Bom dia, meus queridos. Eu quero ler novamente os versos 18, 19 e o 20 do capítulo 1 do livro do profeta Isaías e, após a leitura, fazer mais algumas considerações com base neles, porque assim nos diz a palavra de Deus. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Meu querido, minha querida, como vimos nos últimos dias, Deus fez severas falas contra a atitude daquelas pessoas que estavam vivendo no auto-engano. Tentavam conciliar uma vida de pecados com rituais de culto, pensando que Deus seria condescendente, posto que se contentaria com os supostos agrados que eles lhe faziam. Agiam assim porque não compreendiam que Deus não tolera hipocrisia associada à espiritualidade. Não atentavam para o fato de que Deus não suporta a ideia de conviver com um povo que se ajunta de forma solene para lhe prestar culto, mas que leva uma vida carregada de pecados dos quais não quer se desfazer. Este capítulo 1 do livro do profeta Isaías revela um Deus decepcionado, um Deus insatisfeito, um Deus aborrecido, irado até, com a postura dúbia do seu povo quando vinha prestar-lhe culto. Todavia, que fique bem claro, a ira divina não deve ser confundida com a raiva humana, ambas têm pouca coisa em comum. A ira dos homens é tipicamente autoacionada e inclinada a explosões de temperamento e atos violentos. Ficamos irados por havermos sido passados para trás, negligenciados ou enganados. Esta é a ira dos homens, não a de Deus. Deus se ira de forma legítima e justa. Ele se ira porque é santo e, em assim sendo, os nossos pecados são uma afronta à sua santidade. Seus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal, nem contemplar aqueles que andam errados, afirmou o profeta Abacuque no capítulo 1, no verso 13 do seu livro. Deus fica irado com o mal que arruína a vida dos seus filhos. Ele se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Que tipo de pai se assentaria e assistiria indiferente um filho ferindo a si próprio? Deus, nosso Pai, não fica indiferente ao ver o pecado destruindo a vida daqueles que Ele ama. Deus ama seus filhos e odeia aquilo que os destrói. Isto não significa que Ele se encolerize ou seja emocionalmente imprevisível. Significa simplesmente que Ele nos ama e odeia aquilo em que nós nos tornamos quando o desobedecemos. Este é um justo ódio do pecado. Um Deus amoroso como Ele é, não poderia sentir menos do que isso. Dito isto, na manhã de hoje, gostaria de que voltássemos os olhares para nós próprios ao contemplarmos o cenário desolador que nos é apresentado neste texto. Cenário aquele que só não se tornou trágico pelo fato de que Deus, ao invés de castigar aquele povo merecidamente, dispôs-se a conceder-lhe oportunidade para o arrependimento. O nosso problema mais sério, assim como era o daquele povo, não é o nosso pecado, mas a falta de arrependimento e de confissão. Mediante isso, eu pergunto: o que aconteceu com a nossa capacidade de arrependimento? Será que temos nos tornado tão insensíveis, tão endurecidos,
tão anestesiados a ponto de a palavra de Deus não produzir nenhum tipo de quebrantamento na nossa alma? Temos, porventura, criado anticorpos que nos impedem de receber a influência de Deus em nossas vidas? Qual a conexão existente entre o nosso culto a Deus e o nosso modo de viver diário? Será que a constatação feita por Deus com respeito àquele povo e registrada no verso 3 deste mesmo capítulo 1 do livro do profeta Isaías também se aplica a nós? Abro aspas, disse Deus: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Fecho aspas. Insisto, o nosso problema mais sério não é o nosso pecado, mas sim a insensibilidade e a dureza do coração que nos leva a negar os nossos erros. Estas duas atitudes é que impedem que nos quebrantemos perante Deus. Se nos apegamos aos erros, nós ficamos sem Deus, pois as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que não nos ouça. Adverte-nos também o profeta Isaías, neste seu livro, no capítulo 59, no verso 2. De outro lado, se nos apegamos a Deus, ficamos sem pecado. Isso mesmo, pois o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Consola-nos as palavras escritas pelo profeta João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7. Meu querido, minha querida, como você tem se percebido no seu relacionamento com Deus? Tem se percebido insensível, duro de coração, ou está aberto, sensível a ouvir a sua voz e está pronto a buscar o arrependimento quando entende que está cometendo erros? Reflita a esse respeito. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez somos levados a refletir sobre a nossa postura diante de Ti. Sabendo, Senhor, que o Senhor não se contenta com cultos vazios, com rituais, sacrifícios, mas o que o Senhor quer são corações inteiramente voltados para o Senhor. Pessoas cujas vidas correspondem aos seus gestos cultuais. Que sejamos essas pessoas que andam em verdade, que falam a verdade, que praticam a verdade. Mas, Pai, nós falhamos, nós erramos. Muitas vezes nós falseamos. E por isso nós precisamos também achar lugar de arrependimento. Então, Pai, não permita que nós estejamos tentando conciliar uma vida de culto ao Senhor com uma vida cotidiana que negue essa verdade. Ajuda-nos a ser verdadeiros e, se porventura estivermos sendo indiferentes, duros de coração para contigo, insensíveis às nossas próprias fraquezas, sem reconhecer os nossos erros, nos concede graça para quebrantamento e para arrependimento e confissão diante do Senhor. Porque, mais uma vez, me sirvo das palavras do salmista Davi. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ajuda-nos, Senhor Deus, tira de nós toda arrogância, todo o orgulho, e que possamos ser humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros e acertarmos a nossa vida perante o Senhor. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.